Oi, meu neném, você tá ficando velhinho? Tá ficando velhinho esse neném? O Yoda já tá com 8 anos. E sabe como é que é envelhecer, né? A gente vai ter coisas que podem acontecer. E tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Já ouviram falar de Alzheimer? Não? Vamos lá? Vamos falar sobre isso. Doutora Karen aqui na Wikimédica. Sim, sou médica ginecologista e falo de várias coisas aleatórias sobre medicina. Então, se você quiser saber coisas, eu também sou curiosa, vou te explicar. Vou falar de Alzheimer hoje, que é a doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, você tem uma degeneração da parte neural. E a nossa parte neural, que é o nosso cérebro, é onde a gente guarda nossas memórias, onde a gente guarda nossos conhecimentos, onde a gente guarda os drives para fazer as coisas. E por que a gente está falando tanto de Alzheimer? Primeiro, porque a gente está vivendo mais. A gente está vivendo mais, ou seja, a gente está ficando mais tempo na velhice. E aí algumas coisas da velhice estão aparecendo com mais intensidade, vamos dizer assim. Já vai, neném? Não. Então, o Alzheimer, o que é? É uma degeneração do cérebro que vem com a idade. Ah, mas eu já ouvi falar, tem gente que tem Alzheimer super cedo. Pode ter, são as mudanças que a doença está trazendo. Mas basicamente o que é? Os nossos neurônios são células que ficam dentro do nosso cérebro e elas que guardam essa rede de coisas que ela fica lá segurando. E o tempo todo ela está criando coisas. Então é uma proteínazinha aqui, é um aminoácido ali, que pode ser que vire uma memória, pode ser que vire um negócio. De repente, o neurônio começa a fazer de um jeito errado essas proteínas. E essa proteína que deveria guardar alguma coisa, machuca o cérebro. Então começa a virar um tóxico, uma toxina, um veneno. E aí vai matando algumas partes neuronais, de partes importantes, onde a gente guarda memórias, onde a gente guarda conhecimentos, onde a gente guarda lembranças, onde a gente guarda coisas que a gente já sabia muito fácil. Até uma hora que esse cérebro vai desligando. E eu não consigo fazer mais nada, não consigo mais respirar, não consigo mais falar. Qual que é o grande lance do Alzheimer? É tratar cedo. Então, não é achar que é normal esquecer as coisas. Algumas coisinhas, putz, eu tô super estressada, eu tô esquecendo o tempo todo o que eu tava fazendo. Beleza. Mas será que isso está durando muito tempo? Faz mais de 2, 3 meses que isso está acontecendo? Você está perdendo o nome das pessoas? Eu lembrava, nossa, eu falo o nome dela o tempo todo, de repente eu não sei mais o nome das pessoas. Minhas próprias coisas. Como é que faz isso mesmo? Como é que eu escovo o dente? Que coisa, eu faço isso o tempo todo e de repente eu começo a esquecer. Então, é muito importante que a gente não normalize as coisas da velhice. É importante que a gente comece a observar. A partir do momento que as coisas começam a ficar demais, das duas uma, ou meu cérebro está trabalhando pouco e eu estou sendo muito preguiçosa, ou está dando alguns probleminhas. Hoje em dia a gente consegue já diagnosticar o Alzheimer com muita precisão e muito precocemente, porque quanto mais cedo a gente começa os tratamentos, menor a velocidade desta doença. E é isso, gente. A gente tem que parar de ficar com esse medo de, ai meu Deus, é o Alzheimer, eu vou morrer, não vou contar para ninguém. Eu não quero ser um velho. Não, a gente precisa contar para as pessoas, a gente precisa visitar o neurologista, porque quanto mais cedo a gente vê, mais lenta vai ficando a progressão desta doença. Então, sim, não tem cura? Não, não tem cura. Mas a gente tem como diminuir esta velocidade. Isso é super importante. Então, o que eu quero passar aqui neste vídeo? Número 1, vamos ser precoces. Então, tô esquecendo nomes, tô esquecendo coisas, tô esquecendo coisas que eu sempre fazia, pessoas que eu sempre conheci, os rostos não estão mais familiares para mim. Eu preciso ver um neurologista para saber que tipo de problema é esse. É só um estresse? É só realmente uma falta de atenção, uma falta de concentração? Ou realmente pode ser uma doença? Então, é importante demais a gente fazer. E a partir do momento que você começa a tratar, não vai parar mais, tá? É tratar para o resto da vida e é não ser teimoso. E aí eu tenho a segunda questão do Alzheimer, que não é só a pessoa que tem o Alzheimer, é a família que está com a pessoa que tem Alzheimer. Porque essa também precisa de cuidados.
Então não é só quem tem o Alzheimer que precisa de médico, de cuidado, de medicações, mas a família também precisa, porque a gente precisa de uma empatia muito grande com essa pessoa. No começo até que a gente vai tranquilo, mas depois a tendência é dessa pessoa mudar o seu comportamento, então tipo, ficar uma pessoa agressiva, irritada, não te reconhecer mais, te confundir com a pessoa, sei lá, te confunde com a mãe, te confunde com a esposa, te confunde com o patrão dele. Então é muito estranho. Você conhece essa pessoa, você está bem, mas de repente você não reconhece essa pessoa que viveu tanto tempo com você, que você ama tanto. Então é muito importante essa rede, tanto da pessoa, do paciente com Alzheimer, quanto da família com Alzheimer. A gente ainda tem muito preconceito com institucionalização, né? Colocar a pessoa num asilo, mas às vezes é importante, gente, porque chega uma hora do Alzheimer onde a pessoa não anda mais, não sabe comer, porque ela não sabe mais como é que engole, ela perdeu esta parte. E é muito difícil para alguém, e às vezes é o companheiro, é a companheira que está com essa pessoa, também já está velhinho, também já está cansado, é muito difícil de cuidar disso. Então, o cuidador, a instituição, o asilo, tem que ser muito bem escolhido e deve ser escolhido para não prejudicar os outros familiares também, porque é difícil lidar com isso. É seu pai, você ama seu pai, como é que você não vai dar esse apoio pro seu pai? Mas de repente ele tá lá, ele não tá mais sabendo quem você é, ele não tá mais falando com a filha dele. Aliás, seu pai já nem tá mais lá. A parte do seu pai que você reconhecia não tem mais, que a doença foi pegando. Então essa que é a grande questão do Alzheimer. A gente lida com uma perda com a pessoa viva. Por isso que é muito importante a gente dar esse apoio pro familiar e para o paciente. O apoio para o paciente é de dar aquilo que ele vai começar a precisar. Então, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que começam a ter as perdas de memória diários, escreve as coisas, pôr o nome das coisas nos lugares. Então, o que é camisa, o que é porta, como é que abre uma porta, como é que usa o celular. São coisas que são básicas, mas é importante às vezes a gente falar isso para a pessoa e ter paciência também de repetir. Ficar perguntando muitas vezes a mesma coisa pode ser um sinal precoce da doença. O Alzheimer tem 7 estágios. O primeiro estágio não tem nada, mas já conseguimos ver isso com alguns exames, se tem ou não tem início da doença. O segundo, o terceiro, o quarto são aqueles esquecimentos, aquelas coisas, mas a pessoa ainda está bem, ela consegue ficar sozinha, ela consegue fazer suas coisas. O 4 e o 5 já começa a precisar de mais pessoas tomando conta, prestando atenção. O 6 e o 7 é cama, é só a deterioração. Então é muito importante que a gente seja empático com a família e com o paciente. Hoje foi pesado, mas eu tenho certeza que eu tô falando com um monte de gente, porque cada vez está mais comum. A gente precisa parar com o preconceito do diagnóstico, então é bom sim dar o diagnóstico cedo e sim dar apoio para estas famílias, porque não é fácil. É muito difícil lidar com um paciente de Alzheimer. É perder alguém que ainda está vivo, ok? Perguntas, dúvidas? Quer conversar? Vem cá. Beijo, beijo.